E aí, gente, aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje eu resolvi reservar uns minutinhos para a gente discutir um assunto que está sendo tratado nas mídias, né, tanto mídias sociais quanto televisiva e nas rádios, que é justamente sobre a proposta de emenda constitucional sobre a reforma política. Então, passado aí as eleições de 2014, esse assunto está mais forte ainda, porque, segundo fontes dentro da Câmara dos Deputados e Senado Federal, será discutida realmente esta proposta de emenda constitucional número 352 de 2013, falando sobre o tema de reforma política. Mas aí muitos alunos me perguntam o que é a proposta de reforma política, quais são os principais pontos que serão debatidos, e esse vídeo está sendo feito justamente para você entender quais são os principais pontos que serão debatidos na reforma política, ok? Bom, primeiramente você tem que saber que essa proposta de emenda política, de emenda constitucional, é chamada PEC número 352 de 2003, né? E sobre essa PEC 352 de 2013 foi criado justamente um grupo de trabalho, né, para debater sobre propostas referentes à reforma política. E foi feita também uma consulta popular no site da Câmara dos Deputados a respeito deste tema, no site e-Democracia, né? Democracia online para se debater esses temas. Foram feitos nesse grupo de trabalho no total de 13 reuniões e os principais temas que foram debatidos foram esses: sistema eleitoral, financiamento partidário e de campanhas eleitorais, a unificação das eleições, tempo de mandato e fim de reeleição, voto obrigatório ou facultativo, esse eu considero como um dos principal teor aí dessa proposta de reforma, cláusula de desempenho partidário e fidelidade partidária, abuso de poder econômico e político, federações de partidos, né? Filiação partidária e criação de partidos e representatividade das unidades de federação. Os principais pontos serão debatidos nesse vídeo. Dentre eles está o financiamento partidário e a questão do voto obrigatório ou facultativo, né? Esses temas foi levado para a sociedade através desse debate, né? No site e-Democracia. Foram também 13 semanas de discussão, mais de 150 mil pessoas visitaram esse site e participaram desses fóruns, trazendo para nós aí o quê? Sugestões, dando opiniões a respeito desses temas que nós tratamos aqui, né? Que fazem parte aí, que faz parte, perdão, desta reforma, dessa proposta de emenda constitucional. Então eu preciso frisar que se trata de uma proposta, né? Todos esses assuntos ainda serão debatidos, ok? Muito bem. Além dessa consulta popular, foram feitas 2 audiências públicas, ouvindo aí entidades da sociedade a respeito desses temas. Uma realizada dia 8 de agosto de 2013 e a outra realizada no dia 15 de agosto de 2013, ok? Bem, essa proposta de emenda constitucional, ela visa o quê? Ela visa alterar alguns artigos da Constituição Federal, que são os artigos 14, artigos 17, artigos 27, 29, 45 e artigo 121 da Constituição. O meu objetivo é trazer os pontos principais de discussão, tudo bem? Bora lá. Principal ponto é a questão do voto facultativo. Todos nós sabemos que em nosso país o voto ele é obrigatório. Em algumas situações apenas que ele é facultativo, como por exemplo para maiores de 16 anos e menores de 18, para os maiores de 70 anos e analfabetos. A proposta é que esse voto ele deixe de ser a regra geral obrigatória e se torne facultativo. Mas aí nós precisamos pensar um pouquinho. Será que o Brasil ele está preparado, está amadurecido para encarar um voto como um voto facultativo? Eu defendo, claro, que o voto seja facultativo, né? Porque o voto obrigatório ele ainda é resquício de países que viveram ditaduras, regimes ditatoriais. Então, eu sou a favor do voto facultativo, mas não nesse momento.
Acredito que é algo muito importante para a gente ir pensando e amadurecendo essa ideia para ter sim um voto facultativo. No mundo, né, apenas 31 países ainda contemplam o voto como obrigatório. Então é importante a gente repensar esse tipo de voto, né, e lembrar que o que está em jogo, o brasileiro tem que estar interessado justamente no seu governante, né? Então, votar porque realmente ele acredita naquele governante e não porque é algo obrigatório. Então, nós precisamos sim amadurecer essas questões, né? Encarar as eleições como não uma obrigação, né? Não como somente sair do sofá e, caso não vá, ser sujeito a uma sanção, mas sim como uma importante arma para a democracia. Porque escolhendo esse representante, é ele que irá aí, junto a outros, representar as nossas ideias e opiniões. Então, o voto facultativo ele é importante, né? Será discutido, mas para mim, particularmente, acredito que não é o momento do voto facultativo. Então, essa é a primeira discussão aí dessa proposta de emenda constitucional. Segunda é o fim da reeleição. Então, seria aí, mas o fim da reeleição para os cargos do executivo, presidente, governador e prefeito, né? Aumenta-se, talvez, o período ao invés de 4 anos para 5 anos de mandato, mas veda-se a reeleição. Lembrando, a proposta é para a vedação de reeleição para os chefes dos poderes executivos. Tá? Para os cargos federais, como deputados, vereadores, estaduais, como deputados estaduais, ainda permanece reeleições ilimitadas. Ok? Muito bem. Terceira questão das coligações. Veja só. Os partidos serão livres para adotar os critérios de escolha de coligações sem obrigatoriedade de vinculação, exceto para a eleição de deputados federais. Nesse caso, os partidos que se coligarem para a disputa terão de integrar, até o fim da legislatura, que se seguir ao pleito, o mesmo bloco parlamentar na casa. Esta é a proposta da PEC. Financiamento de campanha, a questão da discussão entre público e privado. Como que é o regime atual? No sistema atual, nós temos o seguinte. A PEC propõe a manutenção do sistema atual, que permite financiamento de campanha público através do fundo partidário e privado, podendo contribuir pessoas físicas ou jurídicas. Qual que é a diferença, então? Qual que é a proposta para essa reforma política? A mudança vai ser em relação à destinação. Não poderá mais ser repassado aos candidatos diretamente, mas sim aos partidos que farão a distribuição. Além disso, a proposta prevê a criação de uma lei para regular as doações e despesas com as campanhas. Veja, no sistema atual eu posso fazer aí essa verba, essa contribuição diretamente ao candidato. A proposta de emenda constitucional é que seja repassado ao partido e não ao candidato. E este partido faça a distribuição. Muito bem, pessoal. Eu acredito que isso é para inglês ver, né? Acho que essa proposta é para inglês ver. Eu sou a favor que o financiamento seja totalmente público e não financiamento privado, como nós temos atualmente, né? Acredito que essa proposta de emenda constitucional em relação ao financiamento é para inglês ver, tá? Mudou só de 6 para meia dúzia. Sobre voto distrital, a proposta é que os territórios, tanto dos estados e do Distrito Federal, sejam divididos em regiões para disputa para a Câmara dos Deputados. Veja só o texto. A partir daí, o processo seguirá, vamos corrigir aqui, né? A lógica da proporção atual. O número de lugares distribuídos a cada partido dependeria do seu desempenho, com base na seguinte equação. Os votos obtidos divididos pelo resultado da divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Para evitar a eleição de candidatos inexpressivos, os cargos só poderão ser ocupados por aquele que obtiverem, no mínimo, 10% dos votos divididos pelo número de cadeiras. Caso o candidato não atenda ao pré-requisito, assumirá o deputado com mais votos, independentemente da legenda. Essa questão do voto distrital é fantástica. Dividir o Estado em regiões, né, em distritos aí, para essas eleições, para disputa das eleições da Câmara dos Deputados, é fantástica. Sou a favor. Eleições unificadas é uma outra proposta. Que haja eleições, tantas eleições para presidente, governador, como que funciona hoje? Né? Só para a gente entender.
2014 nós votamos para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. 5 votos. Em 2016 votaremos para prefeito e vice, né, claro, e vereadores. A proposta é que as eleições ocorram no mesmo ano, claro, em épocas diferentes, em anos diferentes. Né? Você é a favor disso? Gente, já é difícil em conhecer as propostas desses governantes todos ao mesmo tempo para as eleições, por exemplo, 2014. Imagina juntar tudo, mesmo que seja em datas diferentes. Não sou a favor disso. Né? A proposta é que haja, sim, para 2018, que as eleições sejam gerais. Aí, veja, 2016 nós temos eleições, não temos? Vereador. O vereador, como ele seria ao mesmo tempo em 2018, nós teríamos outra eleição ao mesmo tempo, a proposta é que quem for eleito em 2016, o mandato seja apenas de 2 anos. Olha o absurdo. Né? Então, o absurdo já começa aí. É claro, essas propostas com certeza deverão ser muito bem pensadas, né? Muito discutidas, para que não ocorra esses absurdos que estão sendo propostos. Não sou a favor das eleições ao mesmo tempo, das eleições unificadas. Tá? Não sou a favor, acredito que isso é um tapa na cara do cidadão. Né? Ele tem que escolher aí, vamos imaginar, 5, 6, 7 cargos no mesmo ano. Né? É algo que precisa ser muito trabalhado e muito bem pensado. Né? É um grande absurdo, para mim, particularmente, a questão das eleições unificadas. Né? Eu trouxe para vocês aí os principais pontos de discussão. Cada um tem a sua opinião em relação a essas propostas. Eu acredito que é importante que nós aguardemos aí e participemos desses fóruns de discussão, quando houver, e fiquemos atentos ao que será discutido e que será proposto. Né? Não vamos ficar omissos a essas discussões. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, comente esse vídeo. Vamos gerar discussões sobre essas propostas. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.